Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Assombrades. Tio Spook aqui novamente para dar início ou sequência à análise do Chester. É o seguinte, a gente está fazendo esse vídeo de trás para frente. Por quê? Como eu acabo fazendo umas gravações mais rápidas, ou seja, surgiu a oportunidade de gravar o Testando Demo, eu já pego e faço o Testando Demo de primeira, entendeu? Às vezes a Dani chega pra mim e fala, vou pra casa da minha mãe. Eu falo, então ótimo, eu vou gravar um Testando Demo. E depois eu pego o vídeo pra fazer análise, pra entender o que eu vi no Testando Demo, junto à imagem. Então tem horas que a gente vê o cachorro pelo rabo e não pela cabeça. E esse é um caso que se encaixa nisso. A gente já fez o Testando Demo do Chester, e nós escutamos já e fizemos análise do EVP. Mas eu queria ter certeza, analisando uma imagem dele, nos momentos antes que antecederam o dia do seu suicídio. Há muito tempo atrás, eu fiz um vídeo no canal e publiquei sobre o suicídio do Chester e como realmente essa questão do suicídio tem sido um fator, uma válvula de escape no mundo para milhões de situações e problemas conflitantes. O mundo é muito complicado, o mundo não é fácil, sem dúvida nenhuma. Acordamos e nos deparamos com situações ruins na vida, com situações conflituosas que a gente não quer, e problemas existenciais, de não entender as relações de causa e efeito da humanidade, do porquê que nascemos às vezes ricos, pobres, nascemos brancos, amarelos, pardos, negros e o que for. Então entramos em muitas relações conflitantes sobre nossa existência, nossos conflitos sociais, os fatores internos e externos que eventualmente geram a depressão, as tristezas, as mágoas e eventualmente o suicídio. Tirar a vida, obviamente, é um ato muito complicado e muitas religiões fazem seu julgamento de valores. O budismo ele não faz julgamento de valor nesse critério. Claro, tirar a vida mediante um ato nobre de proteção a alguém, né, se sacrificar por alguém, ele é muito reconhecido dentro de algo auspicioso ao ser humano, mas tirar por um fator de que às vezes nós queremos comprar uma matéria e não temos dinheiro para isso, ou nos apaixonamos por uma pessoa e nós não temos a reciprocidade, torna-se um fator muito complicado e banalizado dentro desses aspectos da nobreza espiritual. Mas o budismo não vai fazer julgamento. As outras religiões fazem. O budismo não precisa disso. A partir disso, então, nós passamos à questão de fazer o Testando Demo do Chester, vocalista do Linkin Park, que se matou, bem como com outros vocalistas, ao longo da história do rock and roll, do jazz, do blues e de outros estilos de música, que também passaram por isso. Então nós vamos analisá-lo. E são vídeos curtos dos momentos antes que antecederam a morte dele. Eu até vi, tinha um vídeo da casa, só que você não sabe se aquele vídeo foi antes ou depois do suicídio, então fica muito complicado você predeterminar olhando a casa, né? Eu prefiro evitar. Então a gente vai fazer só análise dele, tá? Então tá aqui, é um vídeo final do Linkin Park, do vocalista Chester Bennington, horas que antecederam a sua morte. Teve até um vídeo que mostrou ele deitado na cama, meio como se fosse uma posição fetal, que dava indícios que era aquele momento da sua morte. Eu também evitei utilizar esse vídeo porque, de novo, a internet é muito ruim, muito especulativa, e a gente não sabe se realmente é fato ou não. Mas aqui tem uma coisa que me chama atenção e que traz realmente essa possibilidade de ser um vídeo que foi realmente gravado momentos antes de sua morte, que é o que bate com o que estava na sala durante o Testando Demo, e é isso que vocês têm que entender. Eu vou puxar a câmera um pouquinho mais pra frente, que eu quero que vocês vejam comigo, tá? Eu vou colocar até o pointer aqui na tela e para focar o Chester. Olhando o Chester, a gente consegue ver sim umas energias muito estranhas ao redor dele, que justifica o Chester que veio aqui em casa, no sentido de nós atraímos a energia do Chester via o processo do Testando Demo da evocação, ok? Nós evocamos a energia dele utilizando uma técnica budista tibetana dentro da tradição Vajrayana. Então, se você quer aprender essas técnicas, você vai ter que se converter ao budismo tibetano
Não é forfã e nem gourmetizado. Você vai ter que abrir mão do seu cristianismo, do seu catolicismo, do seu espiritismo e entrar numa crença real, uma religião real chamada budismo tibetano Vajrayana, tá? E que realmente antecede seu Jesus Cristo há muito tempo. Nós estamos falando de uma tradição religiosa de 3.000 anos atrás para mais. Então, vocês vão ter uma escolaridade dentro do budismo e aí um dia vocês vão receber esse ensinamento, ok? Não adianta bater lá na porta e falar, eu quero aprender isso. Vocês vão tomar a portinha na cara. Vamos lá, eu quero ver esse vídeo com vocês. Eu não vi, mas o tópico e a cena me parece ser muito factível com o que eu vi na sala. Oh no. Oh shit, burglar, what do you guys have? It's chocolate pudding or canned dog food. Eles estão jogando. I just drink myself down the bath. Oh shit, the same thing. Okay, just a Oh, double Three. dog screw. I either got rotten egg or something else. Three, That's 2, 1, go. I gotta get cop. Sabe aquelas brincadeiras de comer balinha que é doce e amarga e não sei o quê? É exatamente isso que eles estão fazendo. Só que se vocês olharem essa imagem, tem uma coisa que chama atenção e aí é um problema. Olhando essa imagem, eu quero que vocês olhem tudo atrás. Tudo. Vocês vão ver que tem algumas energias que chamam bem a atenção. Claro, o Chester era uma pessoa famosa, uma pessoa que tinha, sei lá, milhões e milhões e milhões e milhões de fãs no mundo todo. Um cara conhecido mundialmente. Não que nem Tio Spooks, conhecido só na Lapa, no Brás, em poucos lugares, né? Mas ali o Chester é conhecido no mundo inteiro. E, claramente, ele acumula muitas energias sobre ele. Um grande problema dos músicos hoje em dia, e que são fatores bem complicados, é a pressão para a criatividade, a pressão da gravadora, dos fãs para poder compor, criar, fazer, lançar os álbuns, construir a música e ter uma carreira. Se vocês verem a discografia, a história de muitos músicos no mundo, eu recomendo que vocês peguem o depoimento, do comentário do Metallica, quando eles estavam criando o álbum Black, que foi um período que eles quase terminaram a banda e empurradas dentro do estúdio, tá? Foi um período muito tenso para a criação de um álbum, uma assinatura na história, né? Porque você vai criar uma marca muito forte mediante aquele álbum. Muitas bandas ficaram marcadas também por músicos que acabaram morrendo junto, como Red Hot Chili Peppers, que o guitarrista morreu de overdose, e chega numa linha tênue entre decidir mudar um estilo meio forfã para um estilo mais sério, um estilo mais sóbrio. Então, as pressões elas surgem, a responsabilidade social surge, os compromissos com o trabalho, porque deixa de ser uma coisa muito leve a ideia de tocar com os amigos e curtir um som e criar um som para um trabalho que envolve dezenas de pessoas que precisam de você, roads, pessoas que multam teu palco, pessoas que trabalham com até o comércio de tickets, né, para o evento e tudo mais, ou seja, é uma cadeia de coisas que envolvem a você como artista. O Chester, assim como qualquer tipo de artista mundialmente conhecido e que realmente cria tudo isso, vocês vão ver que atrás existe uma energia muito densa, como se tivesse alguma coisa muito escura aqui atrás. Vocês percebem isso, vocês conseguem olhar e sentem que alguma coisa aqui chama atenção, mas vocês não conseguem identificar o que é. É como se fosse uma grande névoa. Imagina que fossem pensamentos assim, tão desconexos, pensamentos tão sem forma, que ficam atrás da pessoa acompanhando ele. Então nós temos toda essa estrutura aqui. São centenas de formas, pensamento e energias que estão advindas do Chester. Outro ponto que chama atenção e que aí são poucas pessoas que vão perceber é que, conectado no ponto das emoções inferiores, principalmente advindo nas costas, é que nós temos aquele mesmo ser que vocês vão ver no Testando Demo na minha sala.
Quando eu fiz o Testando Demo, eu percebi que existiam energias conectadas ao Chester. E isso é complicado porque é como se o Chester tivesse preso numa teia de aranha, conectado com muitos seres que fizeram parte da vida do Chester. Então vamos lá. Um vocalista como o Chester, ele usa drogas. Ele atrai seres, por exemplo, de vícios, de drogas. E esses seres conectam-se a ele e acabam criando um elo de relação entre ele e o vício cada vez mais intenso. Algumas pessoas trocam o vício das drogas pelo uso de medicamentos mais bebida, por exemplo, onde você tenta utilizar calmantes ou antidepressivos ou medicamentos restritos com certas substâncias ainda tóxicas ao organismo. Esses seres do mundo espiritual, eles são atraídos por esse tipo de energia e vão se conectar a você. Então você fica preso como se fosse uma teia junto a eles, porque eles se conectam em diversos pontos do seu corpo. Um dos pontos que esse ser está conectado é esse ponto das emoções inferiores, onde vai afetar completamente toda a parte emocional e física do Chester. Então, por exemplo, um ser desse conectado a esse ponto das emoções pode gerar refluxo, dores e queimação no estômago. Pode levar uma pessoa a ter problemas no fígado e no pâncreas, levando ela a diabetes, por exemplo. Por quê? Porque ele gera uma pane no fluxo de energia Qi, ou Qi, ou Energy, como dentro da medicina tradicional chinesa, isso existe, dentro desta relação do coração, do pulmão, do estômago, e afeta esse fluxo, criando uma dificuldade para os órgãos eles trabalharem o fluxo do alimento e da energia. Então atrapalha tudo. Essa conexão está saindo pela região das costas, o que demonstra ser uma pessoa ligada, ou uma energia ligada, a transtornos sérios e desequilíbrios sérios, com o qual ele vinha lutando muito tempo no passado e omitindo essas situações das pessoas. Então ele meio que omitia isso, escondia isso e trabalhava isso sozinho, lutava com isso. Então ele já carregava essas possibilidades. Agora, esse ser que está aqui atrás conectado a ele por si só, ele pode levar uma pessoa a se matar? Não. Para uma pessoa se matar e ter realmente essa convicção, ela tem que ter 3 gatilhos claros na sua cabeça. Primeiro, a ideia de cometer o assassinato, ou se matar, ou realmente se desgastar ao ponto de fazer isso. Então, todas as formas de pensamento, seres que levam a ele começar a ideia, agem no sistema nervoso dele e começam a afetar toda a estrutura, principalmente a perda da fé, a perda dos sentidos, das percepções, que levam às possibilidades de anular essa questão. Então ele passa a falar, não, tudo bem, por mais que eu veja isso como uma possibilidade, eu não posso fazer. Então a razão começa a ser o primeiro crivo de tudo. Se ele começa a ficar com essa questão de, cara, eu tô carregando isso durante muito tempo, eu não tô conseguindo enfrentar, não tô conseguindo lutar, eu não consigo passar por essa situação, a mente dele já se convence de que é muito difícil ele superar as questões do estresse, do transtorno, das questões familiares, dos problemas familiares. Então ele passa para um outro ponto, que é o ponto das emoções inferiores. Esse ponto das emoções inferiores, ou das emoções por si só, ele vai ser um crivo para predeterminar, por exemplo, as emoções, as percepções e as sensações do ato em si. Então é aquela coisa, né? E se eu me matasse, como seria? E se eu me sentisse como morto, o que seria? O que seria por detrás disso? O que aconteceria com a minha existência? Então ele começa a trazer as cargas emocionais, a descarga emocional para que isso eventualmente aconteça. Então ele começa a sentir a necessidade como uma única solução. Ele passa a acreditar e passa a sentir. O gatilho que leva à porta final disso é a motivação. É o gatilho do movimento, da ação, que envolve a região do quadril. E quando isso começa a se perfazer, ele comete o ato. Porque ele se convenceu, ele passou a acreditar realmente, sentir que isso era a única solução e ele se move para isso. Muito bem. Vamos analisar toda a composição do Chester nessa imagem e entender as relações. O sistema nervoso dele, ele está
Quando uma pessoa toma remédios, e remédios que sejam para distúrbios emocionais ou mentais, os pontos de energia chegam a mudar de cor. Por que isso? Porque é como se você jogasse um pensamento, uma emoção, uma ideia no liquidificador e ele ficasse batendo. É meio complicado de explicar isso, mas vamos entender dentro de algumas analogias. Imagina um carro correndo a 120 por hora e ele vê uma barata no chão. Ele tem que brecar esse carro para que ele volte a andar a 30 por hora. É como se ele freasse o seu pensamento de uma maneira muito rápida num curto tempo. Então o seu ponto de energia, que ele gira numa velocidade monstruosa, porque você pensa muito, e você tem esses pensamentos mais rápidos, né? As pessoas que têm essa questão de ter o pensamento muito acelerado, quando você toma certos remédios, ele freia o seu pensamento, na qual você... é como se você tomasse um tranco muito forte. Então, seu ponto de energia, ele breca. Então, ele começa a mudar de cor, ele fica mais turvo, ele fica com uma cor mais forte e com uma energia lodosa. E isso acontece dentro do pensamento dele, o sistema nervoso dele. Então, é como se ele tivesse realmente tomado um medicamento ou alguma coisa que acalmasse a mente dele. Na hora que ele faz isso, os outros pontos, eles entram também em um descompasso, porque o sistema nervoso dele é como se fosse o ponto motriz ou o ponto que conecta todos os demais. Qualquer ação que ele receba aqui, ele pode sentir. É aquela coisa, estou achando que estou sendo traído. Ele automaticamente passa para as emoções dizendo, estou sendo traído. E ele sente emoção. Na hora que ele faz essa ação do pensamento, então, ele brecando o sistema nervoso, ele passa a controlar as emoções. Porque ele breca aqui, mas o reflexo se dá também no ponto das emoções. Então ele começa a controlar as emoções dele. Porém, esse reflexo age nessas emoções e começa a criar também impactos no organismo dele, mas dependendo, às vezes as pessoas precisam de doses mais elevadas. Então, tem pessoas que o excesso dessas emoções e de pensamentos fazem com que certas doses não consigam fazer efeito. Então ele precisa de uma dose maior. Esses dois pontos estão comprometidos, o que torna, então, vamos dizer assim, uma tentativa de controlar as emoções e pensamentos, porém, ele já carregava todo esse histórico de emoção, de emoções conflituosas do seu passado e está agindo sobre esse ponto. Então esse descompasso potencializa a ação dessas energias. E aí entra nesse último ponto. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele de pé. What do you guys have? Just chocolate. Aqui. Vamos pegar essa cena. Aqui ele tem esse buraco enorme preto nas costas, que é realmente a conexão desse ser que está aqui atrás, conectado na região das costas e criando esse enorme descompasso no fluxo emocional dele. Aqui nota-se realmente todo o conflito mais turvo, mais vermelho nas regiões do ponto do sistema nervoso, tá? Agora, aqui é onde acontece a ação do ato. E aqui é o mais complicado, por quê? Porque esse ponto, então, ele torna-se o responsável pela última passada, ou seja, a anulação desse ponto, a anulação desse, é esse que é o crivo. E o crivo aqui é complicado porque ele lida com o ponto da motivação, do will, da vontade, mais o ponto sexual, o ponto da família que fica na região das costas e o ponto financeiro. Obviamente, o Chester ele não tinha dificuldades financeiras, tendo em vista que ele era uma pessoa muito bem sucedida e conhecida no meio. Porém, a questão do ponto da vontade e família são os que mais chamam a atenção. O ponto da família ele é muito curioso porque é um ponto em que existem muitos agregados, muitas famílias agregadas. Esse ponto ele transborda em energia e ele ramifica-se para outras regiões. É como se a família do cara, ele foi adotado por diversas famílias, por diversas pessoas. Ele tornou-se uma pessoa querida por todos. Só que esse ato de querer e ser querido
ele está desconectado a esse ponto das emoções. Por que ele está desconectado a esse ponto das emoções inferiores? Vamos lá. Imagina que você tem um filho que consome drogas. Só que você não quer acreditar que esse filho realmente consuma drogas, ou você acha que está tudo bem. Então você simplesmente dá a ele uma atenção necessária, pontual, aquilo que ele precisa. Mas não necessariamente você enxerga a questão das drogas e você enxerga esta dependência do Chester. Essa família está desconectada a esse ponto das emoções inferiores. É como se as pessoas não soubessem que ele estava passando por isso, achando que ele poderia estar, então, controlado. É isso que a leitura do corpo de energia diz. A família existe, só que ela não se conversa com esse ponto das emoções. Ela não tem ela não tem conexão. Ela age somente aqui sobre as vontades do Chester, mas sobre as emoções não. E isso faz com que o Chester ele anule completamente, vamos dizer assim, os seus problemas perante as pessoas, mas eles continuam existindo perante ao Chester. Não falar, não expressar, não demonstrar o seu sentimento ou aquilo que acontece com você perante a sua família e seus amigos é um ato muito errado. Por quê? Porque as pessoas não têm obrigação de adivinhar o que acontece com você. Se você está passando por um processo de depressão, de tristezas, mágoas, decepções e frustrações, você precisa conversar com alguém. Você precisa conversar com alguém da sua família, seus pais, seus irmãos, tios, tias, avós, avós, pessoas que realmente possam lhe ajudar. Depois disso, você pode procurar pessoas profissionais da área da saúde, que são os psicólogos, os psiquiatras, para você se consultar, para você poder ter, obviamente, as devidas orientações. Somente esses profissionais é que podem fazer um diagnóstico sobre suas enfermidades e sobre aquilo que você precisa, ok? Eu, Rodrigo, eu não trabalho como um psicólogo ou um psiquiatra. Então, nós não trabalhamos desta maneira, nós trabalhamos em um polo passivo, ou seja, eu leio essas energias e consigo entender o que acontece. Porém, antes que vocês me solicitem isso por e-mail, eu não faço diagnósticos. Então, não adianta você me mandar um e-mail dizendo, eu sei que você não faz isso, mas podia analisar minha história, esse e-mail vai ser deletado. Eu não faço diagnósticos, eu não faço laudos de avaliação de indivíduos. O que eu estou mostrando para vocês é que no Oriente existe essa possibilidade, obviamente, da gente poder trabalhar com essas técnicas de bioenergia, fazer essa leitura no Oriente, mas aqui no Brasil a gente não pode trabalhar com essas técnicas. As técnicas que eu trabalho são outras, tá? Então nós não fazemos diagnóstico e é isso que acontece com o Chester, na verdade foi o que aconteceu, e muitas pessoas estão passando pelo mesmo problema. De novo, o espírito pode levar você a cometer suicídio? Não, ele não pode. Quem pode levar você a cometer suicídio é você, com relação às formas de como você lida com a sua vida, com seus problemas, como você enxerga as situações conflitantes, como você se relaciona com os indivíduos e como você lida com a sua existência. É isso que pode levar você a tirar a sua própria vida, e não o mundo espiritual, tá bom? Ufa, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o recado, tá? Tirou a minha dúvida, obviamente, esse vídeo. Eu entendi o que estava realmente conectado ao Chester quando eu trouxe ele aqui na sala e agora faz mais sentido, tá bom? Então é isso. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meios, obviamente, alternativos, né, ou complementares, a gente complemente a medicina tradicional e não substitua. Complementamos para tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. Para aqueles que querem solicitar esse tipo de coisa, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, é um serviço cobrado. Por quê? Porque eu não sou paranormal, eu não sou vidente, eu não sou espírita, eu não sou médium. Eu sou um profissional das práticas integrativas complementares certificado em licenciado para atuar com isso. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, seja membro e o Valeu.
Muita gente está usando Valeu, tá? Os 3 encontram-se aqui abaixo. Só você clicar na opção que lhe agrada, ou aqui te dá a possibilidade de poder realizar isso de uma maneira mais rápida e fácil para você. E aí você nos ajuda da maneira como vocês puderem ou no valor que vocês puderem. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.